Primeiro, obrigado por estar aqui, separando um tempo para dividir um pouco do seu conhecimento, da sua experiência, né? Um pouco do que você tem aplicado aí na sua prática, na sua realidade, na sua vida. Pô, se apresenta aí também e vamos falar sobre como atrair pacientes que pagam felizes pelo serviço de autoticket. Eu sou Luciana Barberino, sou neurologista aqui na cidade de Salvador, Bahia. Estou na neurologia há quase 13 anos, né? E fiz minha formação em São Paulo e voltei para Salvador, né? Logo depois da residência. E estou aqui na família CVM desde 2020, há 3 anos que eu estou aqui com o CVM. E é muito gratificante poder estar batendo esse papo aí. Luciana Barberino, por que você acredita que o médico tem dificuldade de atrair pacientes ou de fazer marketing ou de divulgar o seu trabalho, né? Tem dificuldade de... Uma das coisas que eu mais escuto, né? Inclusive nas pesquisas que a gente roda com os nossos alunos é possível... o que você gostaria? Eu gostaria de atrair pacientes, mas sem me expor, sem gravar vídeo, sem aparecer no Instagram. Eu acho que é cultural, assim, a gente é formado, né, no curso de medicina para a gente trabalhar, né? A gente é catequizado, eu acho que desde o início do curso, que o médico bom é o médico que ele precisa trabalhar e o povo precisa da gente, a gente precisa estar onde precisa estar o médico, de qualquer tipo, independente das condições de trabalho, né? Independente de você ser mal remunerado, né? Independente de você precisa trabalhar 90, 100, 120 horas por semana, né? Então, independente disso, a gente vai ouvindo isso, essas verdades, né, que construíram aí historicamente. A gente vai ouvir o curso inteiro. A gente, na residência, a maior parte de nós é maltratado, passa por condições muito ruins, uma carga horária pesadíssima, uma cobrança super pesada. E aí você vai ouvindo, né, que tem que trabalhar no hospital, tem que trabalhar em todos os lugares, o consultório você vai fazendo, vai atendendo por convite, vai fazendo o seu nome, atendendo por convite, para um dia, quem sabe, sei lá, com 50, 60 anos, você poder ter uma clientela tão grande que te indique que você possa finalmente atender pacientes particulares. Isso, acredito que a maior parte de nós tenha sido catequizada a ouvir isso. Eu, ao menos, fui, né? Eu acho que não é exatamente uma maldade de quem fala isso, é aquela questão de replicar um sistema que já vem funcionando dessa forma há tanto tempo. Então, a pessoa é catequizada durante a faculdade, passa por tudo isso e depois ela se torna preceptor, professor, passa essa imagem, né, para os seus alunos e aí fica um ciclo vicioso, né, desse looping de a pessoa achar que esse é o único caminho, né? Então, eu acho que talvez isso venha mesmo. Acho não, tenho certeza que isso vem dessa cultura que foi enraizada desde os primórdios da faculdade, né? Poucas pessoas, por si só, ou por verem algum exemplo, saem dessa caixa, começam a pensar fora da caixa e começam a ter essa necessidade, né, de divulgar o seu próprio trabalho e começar a promover sua marca para que você possa atrair, né, pacientes particulares. Mas, no geral, eu atribuo essa questão da cultura. Para mim foi assim, eu acho que para a maior parte dos colegas com quem eu tenho conversado e que estão, né, na família, vinha sendo assim, né? Sim. Não, eu tô desde 2019 que eu faço isso aqui. Então, tipo, se fosse fazer uma analogia com a formação médica, né, se eu tivesse, ou então com a academia, dá um mestrado e um doutorado já, quase um mestrado e doutorado, tendo esse tipo de conversa que a gente está tendo aqui, né? Eu não parei para contar ainda, mas esse tipo de live aqui deve ter talvez umas centenas de lives nesse modelo aqui que a gente está fazendo de conversa, onde eu já fiz essa pergunta muitas vezes. E isso sempre aparece, Lu. Essa resposta de, no meu caso, foi algo que eu ouvi na faculdade. Eu ouvi na faculdade, eu ouvi na residência.
Ontem, o próprio Igor, na live que eu fiz com ele falou isso, ele falou uma expressão que eu achei até interessante, ele falou que um RMAR dele na residência virou para ele e falou assim, você você está demorando muito, você ainda não está com pelo no coração, tipo, porque ele estava demorando muito no atendimento. Então, essa resposta que você trouxe é muito mais comum do que realmente a gente imagina. E eu quero acrescentar a isso, Lu, essa parada da formação. Eu realmente hoje, até pelas formações que eu já fiz, pelas leituras e curso e tudo mais, eu vejo que essa dificuldade, esse receio, esse medo de se expor, ele vem até bem antes da formação. A formação, ela só é tipo o fatality do Mortal Kombat. Ela só acaba com qualquer resquício de coisa de esperança ou de sonho ou que existe no estudante de medicina ou no residente, mas eu acho que vem da formação de uma forma geral. Uhum. E muitas vezes, até de forma inconsciente, a gente é podado, sabe? Sim. Vem lá da escolinha, quando a gente levanta a mão e a gente erra, e a professora, ao invés de acolher, humilha a gente, ou os coleguinhas humilham, a professora não sabe lidar, e não sabe lidar porque, coitada, também não teve preparo para isso. Os professores brasileiros, principalmente falando de serviço público, eles são heróis, assim como os médicos, assim como os policiais, assim como o servidor público. Infelizmente, ele não tem condições, ganha pouco, então ele faz o melhor que pode. Então, só que quando a gente levanta a mão, Lu, lá na escolinha, e a gente é humilhado, a gente começa ali Claro. uma jornada de humilhações assim, que vai tirando a nossa criatividade, vai tirando a nossa coragem e vai enchendo a gente de medo. Mas na minha faculdade eu nunca vou esquecer de um seminário de exame clínico que eu fiz, que o professor exigia que a gente tivesse de terno e gravata, sabe? Que a gente comprasse um jaleco novo e que a gente... tipo assim, uma formatação que... E aí a gente estava com muito medo, sabe? Muito medo daquele seminário. E no meio do seminário, o professor e a nossa sala... Eu sou de uma turma de 70 alunos, mais ou menos. E aí o professor... Para! Falava palavrão mesmo. Tipo, Sim, imagina. e ele fala assim, que porra é essa que vocês estão fazendo? Apresentação mais ridícula, mais... Cara, ele destruiu qualquer coisa que pudesse ter ali de... E, cara, eu fiquei... E a gente, tipo, durante a faculdade inteira, eu ficava me perguntando, eu e um grande amigo meu, né? Cara, os professores não eram para nos ajudar, parece que a intenção deles é nos atrapalhar. E aí a gente brincava com isso. Depois, Lu, eu me tornei professor nessa mesma faculdade. E E sabe o que eu ouvi numa das reuniões de um diretor da faculdade? A gente tem que botar para arregaçar com esses alunos. E a palavra que ele usou foi foi um palavrão muito mais feio do que esse que eu falei. E aí eu lembrava, caramba, eu estava certo. Eles não têm intenção. E, de novo, não estou aqui falando mal dos mestres ou dizendo que são vítimas. São vítimas de vítimas, sabe? Nós somos vítimas de vítimas. Então, só que o lance é o seguinte: é uma vida inteira de humilhações. Aí chega no CVM e a gente fala assim: ó, você tem que fazer 3 vídeos por semana. Pelo menos. Tem que fazer uma live por semana. sim, E aí, muita gente trava, né? exato. Mas acredito que isso que você trouxe, né, de uma coisa que vem até de muito mais longe, né, da escola, dessa questão da humilhação, desse modelo, né, de replicação desse modelo, de uma coisa muito tensa, parar para falar, né, para os pares ou os seus colegas, para os professores, né. Eu também vivi esse tipo de situação, né, e para mim falar em público sempre foi, eu acredito que por isso a gente não se desenvolve como comunicador, durante a nossa formação escolar e acadêmica. Dificilmente isso é fomentado, né? É, estimulado, né? Que um aluno comece a falar, que se desenvolva.
E a gente, eu acho que uma coisa que, quando você falou, né, na faculdade a gente tinha medo de falar a repressão que o professor, a gente não se preocupava com os colegas. E na carreira médica, eu acho que 99% dos médicos que começaram o trabalho na internet, eles pensaram 1000 vezes se iam começar com medo das críticas dos colegas, dos professores, dos colegas, sendo que quando a gente faz conteúdo para a gente atrair pacientes que se conectam com a gente, com o que a gente realmente é, com a nossa maneira de tratar e que a gente passa a nossa verdade ali no vídeo, a maior parte das pessoas estavam com medo de serem julgadas, né? De ser chamado de blogueiro, perguntar por que estava fazendo isso. Acho que agora se tornou mais comum. Eu acho que a aceitação e o medo de exposição, em geral, tende a diminuir porque as pessoas perceberam que os pacientes procuram muito, né? Alguém para se conectar, e as redes sociais são um local em que as pessoas hoje, TikTok, Instagram, né, Facebook, YouTube, que as pessoas procuram se conectar antes de marcar uma consulta, por exemplo. Né? Não basta dar uma opinião no Google dizendo que você é muito bom, que a consulta é maravilhosa, que você ajudou demais. Às vezes a pessoa quer te ver falando, e às vezes uma coisinha da maneira como você fala, da maneira como você coloca ali, o paciente sente. Eu escuto muito isso, né, no consultório. Doutor, eu vi porque eu procurei no Google, coloquei assim, assim, o termo, apareceu seu nome. Eu olhei assim, pensei, será? Aí decidi clicar no Instagram e assisti alguns vídeos e falei, poxa, parece que essa médica tá falando para mim. Eu vou lá e vou ver como é. Então, assim, hoje as pessoas precisam se conectar. Elas até confiam no boca a boca virtual, que tem as opiniões ali, mas elas querem um relacionamento com alguém que já tenha que ela tenha se conectado. Isso vai se tornar cada vez mais frequente, né? Outro dia eu indiquei um médico que trata de meu filho para uma amiga minha, e ela falou assim, poxa, mas o médico não tem Instagram. Eu queria muito olhar o Instagram do médico, porque eu queria ver ele falar, eu queria ver como é o jeito dele, para ver se eu realmente quero levar o meu filho nesse médico. E eu falei, você tá certa. Realmente, eu acho que ele não tem Instagram, ele tá ainda nessa vibe, nessa pegada, né? Então, eu acho que tem esse medo da exposição enorme, do julgamento, né? Da mãe, do pai, dos irmãos, de que você tá fazendo aí, né? Você é médico, por que você tá na internet, né? Depois, as próprias pessoas começam a perceber que você tá ali fazendo um trabalho de valor, que você tá ajudando as pessoas que muitas vezes, a grandíssima maioria delas, nunca vai entrar no seu consultório, nunca vai marcar uma teleconsulta com você. Mas que aquilo que você está falando, aquele seu conteúdo, vai ajudar as pessoas. Mas é um trabalho de formiguinha que você precisa começar, né? Mas eu acho que o medo é esse, medo de exposição, de julgamento, né? E eu acho que isso dá uma travada boa, assim, para começar. E eu queria aprofundar um pouquinho nas consequências. O que você vê como consequência, principalmente agora, nesse cenário de muitos médicos no mercado e cada vez mais aumentando, verticalização da medicina, IA, telemedicina regulamentada, marketing médico regulamentado, de forma mais aberta, porque antes era muito restrito, agora está mais... O CFM deu uma atualizada, né? Sim. Então, o pessoal gosta de criticar o CFM, mas eu penso que a gente deu a última resolução da publicidade médica era 2011, então a gente atualizou e, assim, o CFM está de parabéns por reconhecer o médico como também, né, para quem quiser, para quem escolher, como empresário, como empreendedor. Então, palmas para o CFM. Então, pegando esse contexto todo, Lu, o que você vê de consequência para os colegas que ainda que tem esse medo, que tem, independente da causa do medo, independente de onde ele surgiu, mas qual é a consequência que você vê para esses colegas que
que passam por essa dificuldade de se expor, de trazer pacientes, de empreender, de focar no consultório. O que você vê de consequência para esses médicos aí, pensando na carreira? Assim? A consequência, né, eu acho que o principal é você ficar refém, né, de você construir a sua própria história, de você não construir o castelo no seu próprio terreno, né, você construir no terreno dos outros. Então, assim, se você não construir uma trajetória, uma verdade sua, um seu nome, o seu consultório, você vai ser, muitas vezes, empregado ou refém de um plano de saúde, que é uma coisa que não vai se sustentar. Os planos de saúde hoje, eles têm rede própria, então muitas pessoas que têm consultório, com vários convênios credenciados, vão ver esse esvaziamento, essa fuga, né, dos convênios do consultório, porque os convênios estão se aglomerando em grupos e criando uma rede própria, né? Então, assim, as pessoas vão ter dificuldade, né? Vão ter dificuldade de se posicionar no mercado, né? Principalmente nesse mercado, né, de atendimento particular, de você criar um serviço premium, né? Um serviço que você tem um relacionamento com o seu paciente, e não é só uma consulta médica. A pessoa vai ali procurando um relacionamento de uma vida, né? De você seguir, de poder confiar, de voltar a ter aquele médico. Muitas vezes, aquela figura daquele médico de família que ia na casa do paciente, né? No século passado, no início do século passado, né? Eu sinto isso voltar com pacientes que me confiam, né? Eu cuido de casais, de filhos e filhos de pacientes e de famílias. Acho que eu cuido de 3, 4 pessoas da mesma família. Então, assim, Eu estou escutando que você é uma neurologista. Eu falei com a Domila na terça que ela era ortopedista da família. Eu estou escutando que você é neurologista da família. eu sou. E às vezes é uma família que tem uma criança ainda que está tendo alguma demanda e aí quer que eu atenda. Eu sou neurologista de adulto, eu atendo só a partir dos 15 anos de idade. Ia depender daquele, muito do neuro infantil, né, do neuropediatra, eu não atendo. Mas eu atendo do idoso, né, ao adolescente a partir de 15 anos, então tem famílias que eu atendo várias pessoas. Então, quando a pessoa deixa, né, o médico deixa de estar aqui, né, buscando isso, né, buscando promover o seu próprio trabalho e construir essa carreira, ele está, na minha opinião, se permitindo ser refém das redes, do sistema, do concurso, né, da desvalorização. Quando a gente coloca a cara para bater e a gente está aqui promovendo o nosso trabalho, construindo, né, a gente é uma construção. Quem chega na internet do dia para a noite está viralizado, com milhões de seguidores, a gente sabe que não é assim, né? Um caso ou outro pontual de um vídeo que viraliza e que a pessoa cresce muito rápido, mas a gente sabe que não é bem assim. É uma construção, assim como a nossa carreira a gente vai construindo, a nossa visibilidade na rede social ela vai sendo construída. E eu acho que, né, a gente perde quando a gente não se permite. Né? Eu, particularmente, tive resistência, eu sou uma delas, tive resistência para começar a gravar, era muito difícil, porque eu sou muito tímida e eu ficava com medo dos julgamentos, e aí eu comecei a fazer do meu jeito, sem querer copiar ninguém, falando o que eu estava falando no vídeo, e a coisa vai se tornando mais natural. E hoje eu colho esse fruto, né, desse plantio, né, que começou Desde 2021 que em você está plantando, né? 2021. Meus primeiros vídeos foram setembro, talvez, de 2021. Né, tem 3 anos. E você vai melhorando, você vai encontrando, né, formas de você entregar o conteúdo que você acredita que vai ajudar as pessoas. Né? E isso ajuda a atrair também pacientes, né? E pode ser do seu jeito, né, Lu? Claro. Pode ser com a sua essência, né? Na verdade, cada vez mais a gente fala que e eu penso que assim como a medicina, por um lado, ela vai realmente tender a ir para uma industrialização, a medicina industrial, a medicina particular, ela vai tender cada vez mais à personalização. Sim. E aqui no marketing, nas redes sociais, eu vejo muito também
Isso já está acontecendo hoje. Grandes empresas estão colocando ali um rosto. Se a gente for pegar a Cacau Show, quem faz o marketing da Cacau Show é o Alexandre, que é o CEO. CIMED é o Adib lá, Adib. Enfim, é o cara, o dono da CIMED, da farmacêutica, que está lá nas redes sociais. Né? O Flávio Augusto, que é um grande empreendedor também. A Avan também, até o velhinho da Avan. Então, as empresas já entenderam que essa personalização ela é uma tendência nas redes sociais para as marcas. Então, a autenticidade, sabe, de você ser quem você é, sabe, tipo, sem... Até o Instagram já entendeu isso, sabe por quê? Se eu não me engano, a partir de 2025 não vai ter mais filtro. O que é uma pena, porque a gente vai entrar aqui com... Essas olheiras estão muito maior do que elas estão aqui. Eu estou usando filtro. Mas é isso, é a gente poder cada vez mais fazer esse trabalho de, cara, simplesmente a doutora Luciana que atende em Salvador é a mesma que está fazendo os vídeos, é a mesma que está nos stories. É engraçado. Eu uso o filtro, né, para nos Reels lá. E às vezes o paciente chega e me vê pessoalmente e fala, doutora, a senhora parece ser mais nova. Pessoalmente, porque não... Isso é a mágica dos filtros. Não, mas eles acham que eu sou mais nova pessoalmente do que o que eu tô no Instagram. Eles falam, que massa! E no consultório eu praticamente nem me maqueio, né? Eu coloco muito pouca coisa, assim. E aí eles acham melhor. Eu falei, eu acho que eu vou parar de usar esses filtros mesmo para. Olha aí, que massa. Mas já aconteceu várias vezes. É você mesma? Poxa, achei que você fosse um pouco mais velha. Que massa. Acho massa. Então assim, essa parada de você ser autêntico, né? De você poder realmente trazer a sua verdade. E as pessoas... E aí é onde também é uma super sacada, né? Sobre como atrair pacientes que pagam, né, pelo serviço de auto-ticket. Eu acho que uma das coisas mais importantes dessa nossa conversa é ficar presente para isso. Porque, por exemplo, muitas vezes você tem um concorrente na sua cidade que fala do que vai se posicionar no mesmo nicho que você, né? Uma das coisas que a gente ensina no nosso método, né? O posicionamento. E você, por exemplo, tem você e a Elza, né? Que são posicionadas para enxaqueca. Mas vão ter pessoas que vão se conectar com a doutora Luciana e vão ter pessoas que vão se conectar com a doutora Elza. E tá tudo bem. E tem espaço para todo mundo. Exatamente. Essa é uma grande sacada, sabe? Porque a gente também tem esse medo, não tem, Lu? A gente tem esse medo da concorrência, né? Pô, e a concorrência, não sei o quê. Exato. Isso que eu tinha falado, né, no início, de a pessoa precisar te olhar antes, é justamente por isso. Vai ter para todo mundo. E eu acho que quando você se permite estar aqui, você aparece. É possível que a pessoa te encontre e se conecte com você. Porque, de repente, na sua cidade, tem 5 profissionais que têm o mesmo subnicho. Então, os 5 ali no Instagram, produzindo conteúdo, passando sua verdade, o paciente vai poder escolher. Né? Como se a gente estivesse ali numa vitrine hoje, a nossa rede social é como se fosse uma TV nossa, né? Em que a gente aparece ali, a gente aparece com a nossa verdade, o paciente vai ter a opção de escolher com quem que ele vai. Né? Às vezes o paciente, o profissional está melhor ranqueado, mas ele não se identificou, né, com o jeito da pessoa. Né? Sei lá, se tiver, você bota no Google os 5 melhores neurologistas de Salvador, sei lá. Aí aparece lá um ranking, né? Como se alguém tivesse feito essa votação de verdade. Mas, enfim, aí tem lá o primeiro e tem o 10º lá do ranking. Aí o cara vai no Instagram, que é o 10. Mas ele gosta, ele se identifica com você. Ele é uma possibilidade de você se mostrar o que você é verdadeiramente. Peraí, deixa eu só liberar aqui essa mocinha, porque ela... Perdão. Tranquilo. E dá essa oportunidade, né, das pessoas te escolherem pelo que realmente você é. Então, acho que a grande sacada é essa. E aí me ocorreu uma coisa te ouvindo. Você tem streams aí, eu imagino. Netflix, Disney, Prime.
qual é o que, qual o stream que você mais, geralmente você mais vê? Eu, É, só um exemplo. eu assisto muito pouco, né? Eu assisto mais Disney com os meninos, né? A gente assiste Disney. filme. Perfeito. E agora, para você escolher a Disney tem que existir. Claro, exatamente. Assim Como mesmo. é que eu vou escolher um médico em Fortaleza, em São Paulo, no Rio ou em Salvador, se ele nem existe? Ou só existe, enfim, se só depende do boca a boca positivo, nem do virtual, nem Google ele tem, nem site, nem um perfil no Google Meu Negócio ele tem. Se torna invisível, com certeza. Você Exato. só vai ser encontrado se você estiver, enquanto, assim, quanto mais lugar você tiver, por exemplo, se você está no Facebook, se você está no Instagram, se você está no TikTok, se você está no Google, no YouTube, enquanto mais redes sociais você aparecer seu rostinho lá, maior você vai ficar. Então, assim, esse é um novo cenário, né? E acho que difícil vai ser fugir disso, né? E pensando que é um plantio que você vai colher, né? Quanto antes a pessoa começar, melhor, né? Perfeito. Lu, e aí a próxima coisa que eu quero te perguntar é qual a saída para esse médico, para essa médica que de repente já se identificou aqui com o que a gente disse, nossa, eu não quero nem saber de Instagram, não quero me expor, mas ela já entendeu que as consequências disso, beleza, tá, tô com vocês. Eu vou considerar que o que vocês estão falando realmente é o melhor para mim, construir minha marca, vencer meus medos. Eu nem entrei no mérito aqui mas eu vou falar agora, de repente procurar uma terapia, procurar ajuda, porque no final das contas é só aqui, né? É uma crença É, limitante, né? Que está aí, que muito provavelmente foi plantada na sua infância, na adolescência, na... da sua história toda, né? Em algum momento alguém disse, alguma autoridade falou para você alguma coisa e você acreditou. Por exemplo, cara, minha formação é em medicina de família, sabe? Tipo, eu não tenho dúvida que em algum momento eu ouvi, eu não sei de quem, mas alguém me disse que médico de família é médico de pobre, não pode ganhar dinheiro. Assim como Sim, minha esposa é pediatra e ela já ouviu também que pediatra vai ser pobre. sim. E aí a gente acredita. Aí a gente acredita e tudo que a gente acredita se torna real. Ponto. Agora, Lu, passando, então assim, para você que se identificou com alguma crença limitante, procura ajuda, porque tem saída, tá? Agora, Lu, qual que é a saída? No seu caso e o que você acredita que qual é a saída para isso, além de terapia, além de cuidar das crenças limitantes? Eu acho que você precisa ter um guia, né? Ter um norte. Por exemplo, né? O método aqui do CVM me ajudou completamente, porque eu não consegui sozinha começar a fazer captação, né? Através de rede social, Google. Então, assim, tem um método de você fidelizar o cliente, né? De você encantar e fidelizar o cliente através de uma consulta, né? Uma consulta que converte assim, fãs, né? Converte em o que seria só uma consulta, num acompanhamento para um relacionamento, né? Num, num, num tipo de serviço que vai transformar a vida do paciente, né? Você aprende também a treinar uma secretária para acolher esse paciente, para ajudar ele a conduzir ele nesse processo, fazer um serviço de pós-consulta, né? Ter um grupo, né? Que te ajude, que te inspire, que você vai aprendendo com os erros e acertos de quem está ali do lado. Então, assim, para mim, é muito. Não consigo nem imaginar como você tivesse fazer sozinha. Quando você tem um método, acho que fica mais fácil você acreditar que é possível, né? Você um ambiente favorável, porque se você conversa com outras pessoas que estão com outra mentalidade, imagina a gente conversando sobre essa questão da crença limitante, o que a gente ouviu dessa
cultura que foi plantada lá atrás. Então, se você está ali numa roda de conversa que todo mundo fala, não, mas aí o caminho para isso é pegar mais plantão, o caminho para isso é pegar mais sobreaviso. Preciso ganhar mais, então eu vou sacrificar o único final de semana que eu tenho, preciso trabalhar mais. Então, assim, esse ambiente para conversar sobre carreira, sobre projeção, não é um ambiente certo. Né? Se você pensa em começar a sua jornada no consultório particular, você tem que estar conversando e se inspirando e se apoiando em pessoas que já estão nessa jornada. Porque você pula etapas, né? Eu lembro que quando eu fui no TVM ao vivo, em 2022, 22, primeiro CVM ao vivo, e que eu pude conversar com pessoas que já estavam nessa jornada há mais tempo. Eu estava há um ano, eu tinha feito o programa CVM, estava tentando construir meu consultório particular no coworking, né? Mas assim, com secretária e tal, sozinha, né? Já tinha um método, mas não tinha exatamente mais esse ambiente para me inspirar, para me apoiar. Eu lembro que como isso virou a chave para mim. Em pouco, assim, 2 dias, 3 dias, como conversar com as pessoas, ouvir. Eu falei, meu Deus do céu, tem tanta coisa que eu poderia já ter colocado em prática e que eu não coloquei, né? Ou que eu fiz e precisei quebrar a cara sozinha, e que se eu tivesse ouvido essa história antes, eu não tinha perdido esse tempo. Então, assim, estar num ambiente que te inspire, te ensine, te apoie, é fundamental. E também, claro, acreditar, né? Ser resiliente, porque como qualquer coisa que você faz na vida, assim como quem estudou para vestibular concorrido de medicina, que teve longos 6 anos de faculdade, né? Árduos, eu acho que todo mundo, em algum momento dessa jornada, pensou em desistir. E na jornada do consultório particular, vão ter momentos desafiadores, momentos de alto, mas momentos de baixos. E aí, o que importa é você estar numa curva crescente, né? De melhoria contínua. Então, você acreditar e você perseverar e você ter esse grupo para se apoiar, aplicando um método que já foi validado por outras pessoas, eu acho que é fundamental. Porque sozinho, com as próprias pernas, seguindo uma coisa que nunca foi ensinada para gente, ninguém aprendeu na faculdade a ser empreendedor. Eu acho que, e não é o caminho você entrar em MBA, eu vou estudar gestão, eu vou estudar, então você vai pegar um bocado de conteúdo que você vai espremer, usar aquilo tudo, que você está perdendo esse tempo. Então é muito mais valioso você entrar por um caminho que já existe, que já existem pessoas que estão na jornada, e isso me ajuda bastante. Eu acho que assim, em 2 anos que eu estou na mentoria, né? Esse é o segundo ano de mentoria, segundo ciclo, eu acho que minha trajetória de aprendizado com o colega, com o grupo, ela foi muito mais rápida, muito mais célere por eu estar nesse grupo. Talvez se eu tivesse, por exemplo, eu tenho um curso individual, aula particular, por exemplo, eu não tivesse o grupo também para me espelhar, para me apoiar, para me inspirar, eu não tinha, né, dado saltos, né, que eu dei. Então, assim, eu acho que estar num ambiente favorável é fundamental. Então, fuja das conversas de pessoal que reclama o tempo todo, né? Claro, porque trabalha muito, porque não dorme, porque não come, porque quando tem um final de semana do mês que quer um lazer, a pessoa vai e faz trabalho com o corpo, inclusive, né? Não dorme, bebe muito, é aquela válvula de escape, né? Porque é o momento que bota a cabeça para fora para respirar, que vai e quer ir porrar. Então, assim, se você conversa, você está no dessas pessoas que estão escravizadas, que estão adoecendo, esse não é um ambiente para você desenvolver a sua jornada de empreendedor, né? Como médico. Então, o que Então, eu estou escutando que você está falando é método e ambiente. método, Obviamente, né? O amar, né? O amar. Acreditar, método, ambiente. E, obviamente, você também trouxe a resiliência aí, que é lidar com mas ele, os altos e baixos, né? senão na primeira dificuldade a pessoa pula fora. E é interessante. Eu falei isso outro dia numa live aberta aqui, Lu. Tipo, uma colega que entrou
já aconteceu tanto no programa CVM quanto na mentoria. Os colegas entram, tipo, e sei lá, no primeiro mês, a pessoa, aí tem também toda uma série de fatores que às vezes a pessoa vem adoecida, né? Ela vem sofrendo, é igual os pacientes, né? É igual os pacientes, chegam muito sofridos. E muitas vezes quer uma pílula mágica, quer um resultado em um mês. E, cara, não existe pílula mágica. Não existe. Existe, os pacientes até tem algumas coisas, né? Tipo, tem a neuromodulação aí que está sendo muito promissora, mas se não mudar a mentalidade, primeiro, cuide dos pensamentos, cuide dos sentimentos, para que você mude as suas ações e depois você cria um hábito e aquele hábito muda a sua vida. Não adianta o paciente com doença crônica chegar com você de enxaqueca, enxaquecou aos 20 anos por hábitos ruins, chegar com a doutora Luciana e em uma semana querer resultados. Até às vezes se ajuda, mas isso não é sustentável no longo prazo, né, Lu? Não. Eu sempre falo sobre isso, sobre processo. Eu acho que tudo na vida é isso, né? Esse imediatismo, né? Eu acho que veio com essa questão de smartphone, de rede social, de querer tudo imediato, que você vai subir um feed, uma tela e vai trocando o vídeo, esse não é bom, esse não é bom, até encontrar um. Né? Então, assim, eu acho que isso gera uma ansiedade que não vai funcionar na vida real para quase nada, né? Como você falou, você quer, por exemplo, sei lá, você quer alcançar um resultado de emagrecimento, de começar, sei lá, largar um vício, você quer melhorar um problema seu de saúde, você quer fazer seu consultório particular dar certo. Não vai ser, hoje eu dormi assim, amanhã eu vou acordar sem processo. É processo. Agora, saber o caminho certo para você trilhar, para você entrar, né, nesse processo de transformação, o pulo do gato, como a gente costuma dizer. Eu quero agora entrar na pergunta mais valiosa para a gente direcionar aqui para o final, que eu sei que você tem horário. Seguinte, de forma prática, a gente falou aqui do AMAR, né, do acrônimo Acreditar, Método, Ambiente e Resiliência. Mas de forma prática, Lu, imagina que você vai falar, que você vai estruturar um checklist, um passo a passo, para, de repente, vamos supor que você vai treinar uma segunda pessoa, né, para o seu time aí de médicos, né, da clínica doutora Luciana Barberino e tudo mais. Então você vai falar, imagina que você vai falar para ela agora, ó, para a gente ter pacientes todos os dias aqui, né, para a gente ter uma agenda cheia de pacientes que pagam felizes 5, 10 vezes mais do que eles pagariam só numa consulta, a gente vai seguir esse passo a passo. Pergunta difícil. Qual é esse passo a passo? Bom, primeiro a gente precisa aparecer para esse paciente, precisa estar nos locais, né? Então a gente precisa ter um Google, né, com todas as informações, né, com que a gente coloque lá, faça um tráfego, colocando palavras-chave para o paciente que está ele está pronto para agendar a consulta, ele precisa encontrar, né, fazer uma campanha com eficiência, palavras-chave importantes para ele encontrar melhor. Então, está no Google, tem um Google Meu Negócio, para que o paciente te encontre, apareça no mapa para ele. Né? Tem um site ou uma landing page também que você apareça lá, talvez em vídeo ou em texto, como você trabalha, como uma coisa que ajuda nessa conversão, porque o paciente vai encontrar milhões de nomes no Google, mas para ele saber quem é você, né? Nessa fila, né? Na fila do pão. Na fila do pão, quem é a Luciana na fila do pão? Então, ele sempre entra lá no meu site, ele vai, tem meu mini currículo lá, tem o meu falando, tem, né? E tá no Instagram. Uma vez você está no Instagram, automaticamente você pode estar no Facebook, com o mesmo conteúdo que você gera para o Instagram, você pode estar no TikTok. Começar fazendo vídeos curtos com a sua verdade, ou se você ainda não está pronta para falar, né, em Reels, em publicações falando,
Você pode começar a posts estáticos com a foto, com o conteúdo que você mesmo escreveu, né? Cuidado com conteúdos produzidos por agências de marketing, porque ninguém melhor do que você conhece o seu paciente, conhece as dores, os desejos do seu paciente, né? Encontre também uma coisa fundamental que eu acho, é um subnicho dentro da sua especialidade, para que você se destaque nisso. Uma coisa que você tenha um PhD, né? Que você tenha paixão, né? Habilidade que tenha demanda. Então, por exemplo, eu sou neurologista, né? Antes de eu começar a fazer meu Instagram, eu fiz fellow de AVC e neurointensivismo, eu fiz subespecialidade em sono, mas assim, quando eu fui pensar o que é que eu gosto, né? De atender aquela consulta que eu fico muito feliz quando o paciente volta dizendo que está ótimo, né? O que é que eu faço muito bem e o que é que tem demanda? Eu penso, pô, dor de cabeça. Eu fico muito grata quando os pacientes voltam, né, de uma revisão, de uma consulta, em que ele chegou com a queixa de cabeça, tem dor de cabeça todo dia, tomando milhões de analgésicos, e ele volta extremamente melhor. Então, isso me fez escolher esse subnicho. Então, escolha um subnicho e trabalhe isso. Não quer dizer que você não vai atender outros pacientes. Eu atendo outras queixas, né, no meu consultório. E, inclusive, às vezes os pacientes estão com outra queixa. Chega paciente com, sei lá, alteração de memória, que me viu no Instagram falando de dor de cabeça, mas se conectou comigo falando, né? Porque a gente coloca no site e diz que eu trabalho com outras coisas, que eu não atendo só dor de cabeça, mas, obviamente, o meu subnicho, que eu decidi me posicionar, então você se posicionar como um expert no que você tem paixão, habilidade e demanda, eu acho fundamental. Eu acho que começar por aí um ponto de partida, fazer esse brainstorm aí sobre, poxa, dentro da minha área, sei lá, sou ginecologista, o que é que tem? Eu tenho uma paixão, uma habilidade, o que é que tem demanda? E aí começar a falar desses temas, das dores, dos desejos dos pacientes, fazer campanhas no Google, estar nessas redes sociais, porque um vídeo que você faz para o Instagram, você baixa, você coloca no TikTok o mesmo vídeo, então você está em Facebook, Instagram, TikTok, tem um trabalho, você está em 3 lugares. Você pode também estar no YouTube. Então, você precisa estar em todos os lugares para o paciente que está procurando você, do seu jeitinho, ele te encontrar. Então, acho que o ponto de partida seria escolher o subnicho e começar a criar conteúdo e fazer as campanhas direcionadas para Lu, partida. boa. Isso é a parte da captação. Sim. Mas, obviamente, para ele poder cobrar 5 vezes mais, 10 vezes mais, ele precisa. Qual que é o próximo passo? Sim, claro. Você, assim, não só vender, oferecer consulta, né? Você ter também produtos de alto ticket, programas de acompanhamento que transformem a vida do paciente. Então, dentro do seu subnicho, você pensar, né, no que é que eu posso oferecer a mais de consulta. Todo paciente que quer um relacionamento, ele está disposto a pagar por isso. Ele quer a sua atenção, a sua disponibilidade, né? Ele quer estar com você mais vezes, com regularidade. Você precisa ter um produto estruturado para oferecer para ele, né? Então, se você não tem isso, você está deixando de fato aumentar o seu faturamento, né? E de transformar a vida do paciente, idealizar ele, fazer com que ele recomende cada vez mais, né? Então, assim, a captação é importante, mas com certeza hoje o que faz a diferença é ter criado programas, né, de conduta efetiva, né, que vão transformar a vida do paciente efetivamente, que vai fazer esse encantamento, esse boca a boca positivo, né, e vão trazer um maior faturamento. Em vez de você atender 5 pacientes no mês, você atende 20 pacientes no mês e você oferece programas para o paciente. No meu caso, eu tenho programa de acompanhamento, programa de neuromodulação, né? Então, eu tenho uma esteira de produtos, né? Em que o paciente ele tem a opção de aderir ao que se adequa mais ao perfil dele
Isso me permite estar mais próxima, e o paciente fica muito feliz por isso. Não é simplesmente dar o seu contato de celular. É sua equipe está trabalhando ali para transformar a vida do paciente, está mais presente mesmo, intencionalmente presente. Perfeito. Então, olha os pilares do método CVM do que você está trazendo. Estruturar serviço de auto-ticket. No seu caso, você tem alguns já, né? Alguns. E, obviamente, você começa com o primeiro, mas, enfim... Segundo, fazer realmente uma consulta que encanta, né? Que converte, que fideliza, que cria vínculo. Exatamente. E é muito assim, quando eu falo isso, às vezes eu me pego pensando assim, cara, isso é tão é um óbvio que precisa ser dito, tipo, ninguém ensina isso. Né? A gente não aprende isso, a gente aprende de orelhada onde a gente aprende consultório, né, Luciana? Não sei a tua realidade, mas o que eu vejo e que a minha vivência foi em um hospital terciário, com uma demanda gigante, a gente tocando o serviço. Bora, direciona. Aprender a cara crachá, né? Não perde tempo. Cara crachá. No final da consulta eu ouço, doutora, muito obrigada por me escutar hoje. É bom de saber que você está no caminho certo, é bom ouvir isso, mas é muito triste de saber que essa é a realidade, né? Porque às vezes a pessoa já foi a 3, 4 colegas e ninguém parou para escutar. E às vezes uma pergunta que você faz no momento ali que o paciente está abrindo para você uma parte importante da vida dele e que você vai conseguir ajudar ele de forma que ninguém tinha conseguido. Não é só ter mais tempo, Não. porque se você dá 2 horas para o paciente, você fica lá enrolando, enchendo linguiça, não. É ruim. Então, a importância da técnica, né? A importância de você saber realmente conduzir, né? E o mais importante também, né, Lu, que é o que você trouxe agora, vou só repetir, que não é só... que eu escuto muito isso, né? Já eu escutei muito isso. Às vezes o paciente quer só desabafar, ele quer só ser ouvido e tal. Mas o que a Luciana está trazendo e que eu quero reforçar é que, às vezes, você tem a técnica certa e o paciente se abre realmente, ele confia em você, ele vai trazer subsídios para a anamnese, para a conversa, para a entrevista clínica, que vão ser primordiais para o diagnóstico e para o tratamento. É sobre realmente fazer uma consulta com mais vínculo, com mais explorar realmente todas as partes que são importantes para o diagnóstico, para o tratamento, né? E ter mais resolutividade, inclusive com menos tempo. Sim, com certeza. Então, isso é um dos pilares do método. Depois, a gente não falou desse método, desse pilar, e eu quero finalizar com ele, que a gente já está chegando no final, que é ter uma secretária bem treinada, valorizada, bonificada, né? Não só do ponto de vista de salário, de bonificações, mas de realmente ter uma pessoa ali que veste a camisa, né? E hoje eu sei que a sua secretária, por exemplo, ela fecha programas de acompanhamento, não é isso? Sim, com certeza. Como é para você quando você recebe uma mensagem da sua secretária dizendo: doutora, fechei aqui mais um passe, mais um programa anual de consultas seletivas. Qual é o sentimento que você tem, Lu? De dever cumprido, né? De que ela está engajada nessa missão, né? De ajudar o paciente. E de que ela sabe que a gente tem um programa incrível para oferecer e ela oferece e o paciente fecha com ela. Então, assim, me dá uma tranquilidade, né? De que não preciso ficar só eu oferecendo, né? Ela sabe, ela conhece os programas, ela consegue tirar dúvida dos pacientes sobre o programa. Então, o que eu falo, a gente consegue ajudar os pacientes dessa forma, né? A transformação que os programas fazem na vida dos pacientes. Então, ela tem essa autonomia de oferecer e vender, para mim, né? Porque isso aumenta o nosso faturamento mensal, né? Traz a recorrência, né? E a gente precisa gerar esse espírito de que todo mundo tem, né? Essa colaboração, essa contribuição, né? E que todo mundo jogo em time, jogo em time. Ganha, o paciente ganha ao lado dele, né? Ele está disposto a pagar e ele ganha de um serviço incrível, né? Com a equipe para cuidar da saúde dele.
Eu ganho porque eu sou a empresária, a médica, né? E ela ganha porque ela também é bonificada por isso, parte desse ecossistema, né? Que é saudável, né? Que a gente criou. Se você tem uma esteira de serviços de alto ticket, que você não dependa só de consultas, né? Você realmente pode cobrar mais e entregar mais. Se você tem uma consulta incrível, inclusive com técnicas que vão além das habilidades de comunicação, mas técnicas de venda também, de conexão, inconsciente e tudo mais, técnicas que vão mostrar para o paciente que o que você está oferecendo realmente tem valor. Se você tem um pré-consulta, né, tem um time ali, uma secretária com os POPs, né, os procedimentos operacionais padrão ali, né, com treinamento, enfim. E depois você tem uma captação, esses pilares, eles são como engrenagens, um vai alimentando o outro. Isso. Né? Então, quanto mais você foca em entregar um serviço incrível, mais os pacientes têm resultado, mais eles voltam, eles te indicam, eles renovam. Uhum, com certeza. E o resultado disso também, quando você coloca os outros pilares, é uma retroalimentação positiva. Por isso que o nome do nosso projeto é Círculo Virtuoso da Medicina. Sim. E Lu, para finalizar, eu queria te perguntar o seguinte: se você pudesse, eu até perguntei isso para o Igor ontem, quero te perguntar. Então, todos os pilares são importantes. A gente falou do posicionamento, inclusive o posicionamento, eu estou pensando até em separar o posicionamento como um dos pilares de tão importante que eu acredito que ele é. Mas se eu te perguntasse, o que seria um único pilar ou algo dentro dos pilares que para você, assim, quando você olha para trás, fala assim, cara, isso aqui mudou o meu jogo. Isso aqui, dentro do método CVM, foi o que mudou o meu jogo. O que você acredita que... Todos os pilares foram importantíssimos. Extremamente, porque eu achava que minha consulta era muito boa, mas hoje, com a consulta que eu aplico, é uma consulta que realmente converte, como você falou. Mas o conduta efetiva, né? A criação dos programas de acompanhamento, eles trouxeram uma efetividade, né? O paciente realmente tem uma transformação que talvez em uma consulta mais uma revisão não fosse possível, né? E eles trazem uma possibilidade de a gente se relacionar mais com o cliente, de a gente entrega mais e a gente transforma mais. Não é à toa que a gente tem cada vez mais dado foco para isso. Não tava tão presente para mim, sabia? E porque eu faço isso aqui desde 2019 e eu não tinha ficado presente para que o que realmente muda o jogo são os programas. O método em si, mas tem muito aluno CVM, tem muito médico que aplica o CVM e que ainda não transformou a vida, como você transformou, como o Igor já transformou, Michel, Ana Cristina, enfim, quem transformou a vida, quando a gente olha, cara, são pessoas que realmente focaram no serviço de alto ticket, sabe? De entregar mais, obviamente cobrar mais, e aí isso, um círculo virtuoso, vai, inclusive, conseguindo trabalhar menos, né? Com certeza, nossa. Trabalhar menos e fazer uma medicina melhor e, obviamente, viver, né, doutora Luciana Barberino? Com certeza, isso é fundamental. E a gente continuar na corrida dos ratos, né? Então, você sai do círculo vicioso dos plantões, do atendimento por convênio, e se você ficar só em consulta, você vai estar na corrida dos ratos de novo, né? Então, para ter qualidade de vida, né, fazer os programas de acompanhamento, oferecer, né, produtos, né, de alto ticket, é sinônimo de trabalhar menos horas, efetivamente, porque a hora trabalhada fica no valor maior, né, e você ter mais qualidade de vida, cuidar da saúde, dormir, estar em casa, poder viajar. Então, eu acho que a fórmula é essa mesmo. Luciana Barberino, muito obrigado. Vou te liberar agora porque você tem sua vida aí tem seus filhotes, tem sua família e tem seus pacientes. Sim. Obrigado. Ótimo papo. Com certeza vai gerar muito valor, né? Isso aqui
como você sabe, a gente transforma, edita, bota lá no YouTube, vira podcast, então muita gente vai ser beneficiada. Obrigado, beijo, tamo junto.